Bom dia, Eve. Bom dia, Cuca. Eu sou a Peg. É Caco. É Caco. É Caco. Então, bem-vindos e bem-vindas a Imigrantes Sem Filtro. Estamos aqui no nosso quarto podcast com a Evelise Schenato e o Ricardo Remingil. É isso? Olá, tudo bem? Acertou. Mais conhecidos como Eve e Caco, para os mais íntimos. E agora mais fácil, né? E agora pro pessoal do podcast também vai ser Eve e Caco. E eles também são donos do canal Nós pelo Mundo. Tá meio paradinho, né, ainda? Na verdade, a gente criou quando tava na Índia, né, pra mostrar um pouco da cultura, porque geralmente quando o brasileiro vai viajar, ele vem pra lugares mais padrão, digamos assim, né, que nem a gente agora que tá na Austrália, ou então Canadá, Estados Unidos, e a Índia era um lugar completamente diferente. A gente pensou, não, isso aqui é muito diferente do que a gente tem no Brasil. A gente precisa achar uma forma de mostrar pra família como é que são as coisas aqui. E aí no fim surgiu o canal. Mas vocês pretendem continuar não só com o pra canal? família, né? Acabou ficando pra todo mundo. A vontade existe. Falta tempo. É. Então, nesse nosso podcast com eles da Austrália, nós vamos fazer em várias partes e vários podcasts. E hoje a gente vai falar da primeira vez que eles chegaram na Austrália. Quem foi primeiro para a Austrália foi a Eve, né? Isso. Eu vou começar falando da primeira parte do podcast 4, que é a Eve chegando na Austrália, né? Como é que tu decidiu ir para a Austrália? Você tinha decidido que a Austrália sempre foi o teu objetivo? Ou tu tinha outros países em mente para ter essa primeira ou segunda? Não sei quantas experiências tu já teve internacionalmente, né? Na verdade, eu nunca tinha sonhado em morar fora do país. O quê? E eu tava... É viciante. Eu tava estudando engenharia de plásticos na UBRA, no Rio Grande do Sul, lá no Brasil. E um professor, um dia numa aula, apareceu dizendo: ó, pessoal, tem um programa do governo que tá dando bolsas de estudo em universidades no exterior. Esse aqui é o canal que vocês têm que contatar e ver como é que funciona. E aí, eu curiosa eu sempre fui, né? Nunca quis morar fora, mas sempre fui curiosa. E aí fui pesquisar e descobri o programa de Ciências Sem Fronteiras. Mais e uma do Ciências Sem Fronteiras pra gente aqui. Exato. Era um programa ótimo que tinha, agora já nem existe mais. E me inscrevi na época. Quando me inscrevi para ir para Inglaterra. Então, porque eu só queria um país de língua inglesa, como eu já tinha uma noção básica do inglês. Só que o meu inglês naquela época não era bom o suficiente para ir para lá. Eu precisava de uma nota mais alta. Então, surgiu essa outra oportunidade de aqueles que se inscreveram para ir para a Inglaterra e não tinham o inglês suficiente, que fizessem o teste para ir para a Austrália. Eu disse, tudo bem, a Austrália fala inglês também, né? Nem sabia onde é que ficava a Austrália direito, deve ser ali no meio da Europa, de repente. Não era tanto assim. Tu não jogava War na época para assistir? Não. Eu era zerada de geografia. Não tinha noção nenhuma. Eu sabia os estados do Brasil. E só, que os Estados Unidos ficava pra cima. Mas era só o que eu sabia. E aí fiz a prova. O programa Ciências Sem Fronteiras pedia a prova de inglês, com uma nota aí, dependia pra onde tu ia, tu tinha que ter uma nota específica. E pedia uma nota também a teu rendimento acadêmico. Tinha que ter, se eu não me engano, era 8. Então, se tu tivesse a média de rendimento acadêmico 8 ou acima, tu poderia concorrer às bolsas. Foi assim que aconteceu. Então, eu concorri àquela bolsa, eu e mais algumas pessoas na universidade. Na época, foi a segunda chamada, era um programa que tinha chamadas, né? Cada semestre era uma. E eu fui na segunda chamada. Eu e outros 4 alunos da universidade. Foi em que ano isso? Isso foi em 2012. Alguns aninhos atrás. Então, sobre o meu inglês, eu tinha feito o cursinho no IASIG, uns 2 anos, eu acho que foi quando eu era bem pequena. E depois foi por conta, que eu aprendendo ouvindo música, vendo filme. E fiz mais um ano de IASIG depois e eu pensava, nossa, meu inglês é avançado. Sou super boa. Fala tudo. Quando chega lá, a aí ficha cai. Nunca imaginei de novo morar fora e no fim as coisas foram acontecendo, deram certo. Para os meus pais foi um choque, eu nunca tinha morado sozinha, nunca tinha saído, assim, para não dizer que eu não tinha saído do Rio Grande do Sul ainda, eu tinha ido de ônibus até o Mato Grosso. Nossa. Foi a minha viagem mais longa até então e a minha primeira viagem de avião foi direto pro outro lado do mundo. Mas assim, tu chegou a fazer a prova do IELTS? Fiz a prova do IELTS,
E eu fiquei com 6. E na verdade eu precisava de 6,5 para entrar na universidade aqui na Austrália. E aí para eu conseguir então começar a vida acadêmica, eles me deram uma bolsa de 3 meses de inglês acadêmico dentro da Universidade de Sydney, que é onde eu fui estudar. Que maravilha. Depois que eu fiz esse curso de inglês, e tudo pago pelo governo na época, né? Eu não tive gasto nenhum. Passagem, estadia, tudo pelo governo? Tudo pelo governo. Era uma bolsa, não era uma bolsa muito alta, né? Mas a gente gerenciava. E aí, depois desses 3 meses da aula de inglês, a gente fazia um teste semelhante ao do IELTS pra ver se a gente já tinha o nível necessário pra conseguir estudar, né? Entender as aulas da faculdade. Depois disso, foi 1 ano estudando engenharia. E aí, as matérias que eu fazia lá, eu conseguia depois utilizar na minha faculdade no Brasil. E era muito diferente o estudo lá com o estudo no Brasil? Tu era mais puxado? Como é que era pra ti, assim, na tua visão? O formato é completamente diferente. Eu não sei como é em outros países, mas aqui na Austrália, na Universidade de Sydney, eles tinham uma política de que nenhuma aula podia levar mais de 1 hora. Não, mais de 2 horas. Então, se tu tivesse uma aula com mais de 2 horas, tu tinha que ter um intervalo no meio. Eram períodos muito menores e era o estudo durante o dia. Eu acho que aqui eles não têm a mesma questão que a gente tem no Brasil, de que a gente precisa trabalhar para conseguir ter dinheiro para estudar. Então, no Brasil, a gente tem essa coisa de gente mais velha estudando na faculdade, né? Porque a gente trabalha durante o dia, estuda durante a noite. Aqui era um pouco diferente, era um público mais jovem. E não sei como fica a questão de pagamento para eles, mas eu sei que a taxa para o australiano é muito menor do que para quem vem de fora. E isso é igual aqui no Canadá. Isso fazia com que eles pudessem se dedicar somente à faculdade, né? Eles não precisavam se preocupar com outras coisas. Então, os períodos eram jogados, alguns de manhã, outros de tarde. E o formato da aula era muito diferente porque era uma palestra. Então, não era alguém ali o tempo todo contigo durante 4 horas, como no Brasil, te ensinando, te dando exercícios e te ajudando se tivesse dúvida. A matéria, digamos, uma delas que eu fazia era uma matéria de química. Eu tinha 3 períodos por semana, de 1 hora, onde tinha um palestrante falando sobre a matéria. Eu tinha 2 horas por semana com um monitor que passava exercícios e ajudava nas dúvidas. E tinha mais 3 horas por semana que era de prática em laboratório. Então era muito mais prático do que teórico. No todo, bem no geral. Isso. E me fala uma coisa, a tua impressão sobre a Austrália quando tu chegou, porque é a primeira vez que tu saindo do teu mundinho lá, né, no sul, e aí de repente tu se encontra com esse país enorme, bem diferente, acredito eu, né, não conheço a Austrália, espero um dia poder visitar vocês aí, mas você teve esse choque cultural que geralmente as pessoas falam, pra ti foi tranquilo, tu se adaptou fácil, o que tu pode dizer? O meu segredo geralmente é não criar expectativas, né? Então eu não tinha muita expectativa, eu nunca imaginei sair daquele lugarzinho, né? A gente às vezes quando é de um nível social mais baixo, a gente pensa que morar fora e fazer coisas do tipo não é pra gente, né? Então quando surgiu uma oportunidade dessas eu não tinha nem ideia do que poderia ser. Quando eu saí com meu inglês super avançado, peguei o avião, fui pra África, da África vim pra Austrália. Quando na África me perguntaram se eu queria água no voo, eu não entendi. Né? Já te perguntaram isso em que língua? Em inglês mesmo? Em Lingala. Em Lingala. Em inglês sul-africano, exatamente, que é um sotaque diferente, né? Até a gente no Brasil, quando a gente aprende inglês, geralmente é o inglês americano. Então Normalmente no Brasil a gente tem uma ideia errada de quem fala inglês são os americanos, mas na realidade são muitos países no mundo que falam inglês. E cada país tem o seu sotaque, tem as suas gírias, tem o seu jeito de falar, a sua velocidade. Então muitas vezes a gente acha, falo muito bem inglês americano. Tu para na Austrália, para na Inglaterra, na África do Sul, tu te encontra perdido novamente, tem que quase aprender de novo. Isso que nem a gente aqui no Canadá, né? A gente achando que sabia tudo de francês, chegar aqui e meu Deus. O que é isso? Não, é diferente. E aí, depois desse choque, né? Pra mim, na verdade, eu fiquei um pouco assustada, porque eu vim sozinha, né? E na época eu tava com 20 anos, ou 21, não me lembro exatamente. Vim sozinha e fiquei um pouco assustada nesse momento. Tudo era novo pra mim. Cheguei aqui, tive a sorte de ter uma menina
que eu conheci durante a prova do IELTS, lá no Rio Grande do Sul. Aconteceu de a menina ter o mesmo problema que eu, de estar indo pra Inglaterra e no fim não poder ir, ter que ir pra Austrália e ser selecionada para a mesma universidade que eu ia e acabar sendo... como é que foi isso? Na verdade, ela não foi selecionada, ela solicitou aquelas casas de família, sabe? Pra ficar lá as primeiras semanas. Acho que tem no Canadá isso também. Tem também. E tem o nome em inglês, mas agora depois que eu errei no IELTS, eu não vou mais falar mais nada. Homestay. Isso. Ricardo falou agora. E olha só, isso foi uma coisa muito interessante. Porque aconteceu, eu conheci essa menina na prova no Rio Grande do Sul. Nunca mais falei com ela. E aí, quando a agência que tava arrumando as coisas me disse assim, eu tenho esse lugar aqui de homestay pra tu ficar e vai ter essa menina que vai dividir o quarto contigo. E esse é o nome dela. E aí, quando eu fui procurar no Facebook, quem que era a menina que tinha feito prova comigo e tinha ido embora comigo de trem naquele dia e a gente nunca mais tinha se falado. A menina ia ficar comigo dividindo o quarto na Austrália. Que sorte! Que mundo pequeno. Tá. Muito pequeno. E a minha sorte é que ela já tinha experiência. Então foi uma coisa mais tranquila. Ela me ajudou muito na questão da língua, né? Eu não entendia muita coisa, então ela traduzia pra mim. Mas a ficha não caiu. Eu cheguei aqui e a ficha não caiu. Não conseguia entender, assim, o que estava acontecendo. E só depois de um tempo, assim, que passa, que tu começa a pensar e entender, né? Não, eu estou realmente do outro lado do mundo. Mas foi... interessante, assim, foi uma experiência bem interessante. E fala outra coisa, Evi, quando você voltou pro Brasil, essa tua experiência que tu teve na Austrália, os estudos que tu fez lá, fez alguma diferença pra ti na volta pro Brasil, em questão de emprego, de trabalho, ou de qualquer coisa assim? Sim, na verdade eu colho os frutos de ter tido essa experiência, essa oportunidade até hoje, né? Como eu falei antes, quando eu fui, né, a primeira vez eu estudava engenharia de plásticos. Quando eu voltei pro Brasil, eu decidi trocar e fazer engenharia de produção. Então, comecei do zero praticamente. Voltei como se fosse na metade do curso, estava quase graduando. E logo que troquei de curso, comecei a procurar emprego, logo que voltei. E uma das coisas que chamava a atenção nos recrutadores era o fato de ter essa experiência fora. Mesmo que não fosse trabalhando numa indústria fora, era o fato da experiência de ter morado, de ter estudado em outro lugar. Para a vaga que eu fui contratada, depois que eu voltei para o Brasil, uma das exigências era a fluência em inglês, porque a empresa era multinacional e estava entrando um programa onde eles estavam recebendo a documentação da matriz nos Estados Unidos. E eles precisavam de alguém para auxiliar na tradução e no entendimento daqueles documentos para a implementação do novo programa. Mas essa parte não vai dar para tirar, né, cara? Eu fui lá, pior que ele foi lá para outro lado. Então, por isso eu acredito que tenha sido bastante importante, né, essa etapa no meu currículo. Sim. E eu iria perguntar só, por que você voltou para o Brasil? Não teve oportunidade de ficar lá para trabalhar? A questão maior nesse momento, nessa primeira vez que a gente veio, foi porque o Ciências Sem Fronteiras tinha um contrato que tu precisava assinar dizendo que tu passaria no mínimo o dobro de anos que tu passou fora do país no Brasil, após voltar. Para justificar um investimento. E se tu não passasse, o que eles iam fazer contigo? Tinha no contrato que tinha uma multa pra pagar, era algo desse tipo. Eles te cobravam o valor que o governo gastou aqui contigo. Isso, é o valor que foi gasto não, né, no caso, investido em ti. A ideia toda do programa de Ciências Sem Fronteiras era mandar alunos pra fora, investir, né, nesse aluno, para quando ele voltasse pro Brasil, poder implementar as coisas que ele aprendeu. Isso. E melhorar o crescimento do país. Então, se acontecesse de o aluno sair e ficar fora, nesse contrato assinado dizia que o valor investido em ti deveria ser retornado ao governo. Ah, não sabia disso. Mas tu ficou no total 1 ano lá, né? Eu vim pra ficar 9 meses. Esse eu vim pra ficar, porque eram 6 meses de graduação, mais 3 meses do curso de inglês. Durante o primeiro semestre, o governo publicou um adendo dizendo que se a gente quisesse, os que ficaram apenas 6 meses, quisessem ficar mais 6 meses para completar 1 ano
na universidade, a gente poderia aplicar. Então eu entrei no site do governo, entendi como é que funcionava e solicitei para ficar mais 6 meses. Então no fim eu fiquei 1 ano e 3 meses. E me diga, Eve, será que em 3 meses dê para você a melhorar a sua inglês? Esse tempo de curso de inglês variava de acordo com a nota do IELTS. Eu tive um colega aqui, só para dar um exemplo, que ele tirou 5 no IELTS. E 5 era o mínimo que podia tirar para concorrer a alguma das bolsas. Tirando 5 no IELTS, tu deveria fazer no mínimo 6 meses de curso de inglês na Austrália. Como a minha nota foi 6, eles me deram 3 meses. Porque, na verdade, o que o IELTS testa, ele não é bem a tua capacidade em se comunicar no inglês, pelo menos o IELTS acadêmico. Ele é, digamos assim, a tua capacidade acadêmica dentro do inglês. Se tu consegue explicar alguma coisa, tu consegue entender uma palestra. É mais nesse sentido. Então, esses 3 meses do inglês não foi para aprender a língua inglesa. Foi para aprender a como escrever um texto acadêmico. Como apresentar um trabalho. Aí foi mais fácil, é mais legal, né? Sim, sim. Foi uma coisa bem diferente. Como que é a Austrália? Pro meu filho, quando fala da Austrália, ele disse canguru. Sim, a Austrália, geralmente tu fala Austrália, tu escuta que na Austrália tudo quer te matar, né? É aranha, é cobra, é tudo quanto é bicho, tubarão, exato. Até o canguru quer te matar, né? Na verdade, não é bem assim. Mas a gente nota que a Austrália é um país muito pouco explorado na questão natureza, né? Ele tem uma natureza muito rica, assim como a nossa do Brasil, mas a diferença é que não é tão explorado. Então a gente tem muito bichinho ainda vivendo na cidade, ar puro, a população é muito menor, a preocupação com o meio ambiente é muito grande. A primeira vez, né, que eu vim para a Austrália, eu já pensei, é aqui que eu quero passar o resto da minha vida. Então eu voltei pro Brasil já com o pensamento e com o plano, o que eu posso fazer agora para que eu possa voltar para a Austrália depois. Então, para mim, a Austrália é um país maravilhoso. Bom, eu acho que essa parte do nosso podcast número 4, ele chega ao fim agora, né? A gente vai falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Horizon Selection, uma empresa de seleção de futuros estudantes, trabalhadores que querem vir habitar o Canadá, junto com a empresa Mobilitas, que é a empresa de advogados de imigração. Quem quiser conhecer um pouco mais, é só entrar no site www.horizonselection.ca. E aí a gente vai falar um pouquinho dos nossos futuros apoiadores, né? Que é o Governo do Brasil, Universidade de Sydney, porque eles ficam falando direto deles lá, então a gente vai pedir patrocínio aqui, né? E um pouquinho dos conselhos da Eve, não crie expectativas. É isso aí, sempre vai ser melhor. Se não criar expectativa, o que vem, vem bem. É isso aí. Obrigada, Eve, obrigada, Caco, até o nosso próximo podcast. Nada, até mais. Beijo. Compartilha aí, né? Compartilha, curte, todo esse resto que todo mundo sabe.